O povo, ao ver Moisés que demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha e faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhe Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão, e ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que os tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Agora veja comigo também versículo de número 24, está no mesmo capítulo de número 32. Então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, tragam-os para mim. E o povo trouxe-me o ouro, e eu joguei no fogo, e surgiu esse bezerro. Para essa palavra que o povo de Deus diga amém. E que Deus abençoe a sua boa e poderosa palavra no seu coração, na sua vida, nessa noite mais uma vez. Eu logo já quero destacar para você o versículo de número 4, porque o versículo de número 4, ele me leva a uma outra correspondência dentro do Novo Testamento, lá em Romanos capítulo de número 12. É verdade que um texto é hebraico, outro é grego, mas a palavra, o sentimento nos remete à mesma ideia. Moldou, ou modelou, formou. O versículo 4 vai dizer exatamente isso, que então o Arão, ele toma todo o ouro que ele recebe e ele vai formar e modelar a construção de um Deus, a uma imagem. E versículo de número 12, Romanos 12 vai dizer assim, versículo 2: não se moldem ao padrão deste mundo, não se modelem ao padrão deste mundo. Ele modelou a forma de um bezerro, que era na verdade não alguma coisa inédita, inusitada, mas uma imagem projetada de alguma coisa que o povo já carregava dentro deles. Ao decorrer dessa mensagem nós vamos entender melhor isso, mas a imagem de Baal era representada por um bezerro. Agora note, durante 400 anos, o povo de Israel foi submetido à escravidão no Egito. E a principal imagem de adoração que havia no Egito era de Baal, e a imagem que caracterizava Baal era um bezerro. E agora, através de uma associação inerente, inata, o que sai de dentro da expressão, do sentimento de adoração, é exatamente a imagem de um bezerro, a imagem do Baal. Eu quero então me utilizar como apoio de um outro texto em contexto, em referência, que está no capítulo de número 19, eu nem vou ler. Eu hoje precisei organizar essa mensagem de uma maneira um pouco diferente do comum, muito corrida, e eu apenas vou mencionar aqui para você, Êxodo capítulo de número 19. E alguns versos que vão me projetar alguns conceitos que eu diria para você que são valores, que são algumas coisas que Deus pede como preparação, faz parte de uma intenção de Deus para mim e para você, também para o seu povo, para que o povo se preparasse para o encontro. É uma preparação intencional para o encontro com Deus. E a primeira coisa que Deus pede, através dos versos 3 a 6, que eles estivessem dispostos a obedecer a Deus. Quem lê o texto, seja do capítulo 19, especialmente do capítulo de número 32 e 33 do Êxodo, que fala sobre essa dinâmica do Moisés subindo até o Monte Sinai, e lá ele recebe as tábuas da lei, e Deus escreve com o seu próprio dedo, talvez não compreenda que e se você lê então todos os textos, e você começa a contar, e começa a perceber detalhadamente, não é uma única subida, mas são diversas subidas, são 7 viagens que o Moisés vai fazer ao alto do cume do monte.
Ele sobe e desce 7 vezes, até que se componha o tempo aonde Deus vai revelar. E nesse tempo onde Moisés sobe e desce, para cada subida há uma demanda que Deus dá ao Moisés. E ele volta ao povo, conversa com o povo. Ele entrega uma direção que Deus dá. E o povo precisa se comprometer e responder ao que Deus está pedindo. Então, em todo o processo da nossa vida, aonde Deus quer levar a você e a mim, a nós, a um determinado lugar, a uma posição, a um nível espiritual, há algo antes em que eu preciso dar como resposta para Ele. Eu não chego lá, você não chega lá, a menos que você ouça Deus falar e você responda ao que Deus está pedindo a você. Então, obediência a Deus, a disposição de obedecer a Deus em primeiro lugar. E então, versículo número 7 do capítulo de número 19 vai dizer, dentro da primeira subida, do primeiro momento onde ele ouve Deus e remete ao povo: quero ver se o povo está disposto a obedecer, diz o Senhor. Então Moisés desceu o monte e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Já no versículo de número 8 há uma resposta que o povo vai dar. Eu li rapidamente esse texto hoje, e o povo então se compromete com Deus, dando uma resposta dizendo: nós vamos obedecer. Então começa a revelação de Deus e começa a manifestação de Deus para um novo tempo. É uma aliança que está sendo estabelecida, é um novo tempo que está nascendo entre Deus e o seu povo na sua história, celebrado então por um compromisso eterno. E o povo está dizendo: nós vamos cumprir, vamos ser obedientes. E a segunda exigência de Deus: tenham sensibilidade para me ouvir. Eles deveriam estar prontos para escutar. Não mudou nada, gente, é do mesmo jeito. Só existe uma maneira de você se relacionar com Deus: é se você estiver disposto a ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Porque ninguém pode obedecer a Deus sem ouvi-lo. Você não ouve, você não obedece à palavra de Deus se você não a conhece, se você não a recebe, se não a retém. Ele então, quando começa a projetar o seu povo rumo à terra prometida, a primeira iniciativa de Deus não é levá-los imediatamente à terra da promessa. A promessa é essa: eu os levarei a uma terra boa e farta que jorra leite e mel. Mas ele não os leva imediatamente para lá. Ele os faz passar pelo Sinai, pelo deserto. Há um processo de tratamento e há um processo de comprometimento. É lá que Deus vai se revelar como Deus. É lá que o povo vai ouvir a voz de Deus, antes mesmo de viver uma aliança com Deus. Isso me faz pensar que nós esperamos tantas vezes que Deus fale, que Deus responda, que Deus age em nossas vidas. Mas o silêncio de Deus se justifica para você e para mim por uma razão. O silêncio de Deus acontece para você e para mim por uma razão: não estamos prontos ainda. Nós ainda não estamos preparados para ouvir Deus, e para responder a Deus, e para obedecer a Deus. E enquanto Deus não encontrar o meu coração disposto, o meu coração disponível, pronto para ouvir, Ele não vai falar. Deus, Ele não desperdiça a sua palavra. Diz a Bíblia então que a palavra de Deus não volta vazia. Ela vai e alcança o seu propósito. E para Deus falar com você, uma coisa é você estar aqui nesse ambiente e a palavra de Deus está sendo pregada, e então vai pegar em alguém, vai alcançar alguém, alguém vai receber, alguém vai ouvir, não vai voltar vazio. Mas não é sobre isso que eu falo hoje. Hoje eu quero falar com você sobre relacionamento pessoal, íntimo, você e Deus. Na relação entre você e Deus, Ele não fala com você se o seu coração não está pronto para recebê-lo, se o seu coração não está pronto para ouvi-lo. Então Deus não falará a menos que você esteja em condições de escutar. A terceira exigência de Deus, Ele diz: consagre o seu coração. Consagrar o coração significa reservar, separar. Significa: isso aqui ninguém mexe, isso aqui não vai ser de ninguém, isso aqui tem dono, isso aqui já está destinado a alguém, e é Deus. Sabe, Deus em primeiro lugar, Deus como a prioridade da minha vida. O meu coração ao Senhor, o meu tempo ao Senhor, o meu dinheiro ao Senhor, os meus filhos ao Senhor, a minha família ao Senhor, o meu ministério, tudo isso ao Senhor. A terceira exigência de Deus: consagrem a vida de vocês. E através de uma linguagem, de uma metodologia, de uma forma, isso vai acontecer. O que Deus pede que o povo faça
consagre a vida de vocês, lavando as roupas de vocês, as vestes. E há um simbolismo aqui. Essa limpeza externa era uma correspondência dessa limpeza interior, dessa santificação do lado de dentro. Então ele diz: lavem as vestes de vocês. Há uma relação direta, então. O povo está saindo de uma terra idólatra, o povo está saindo de dentro do Egito, que era um lugar que não tinha compromisso com Deus, não tinha aliança com Deus, e eles estão carregando e trazendo então as mazelas, a idolatria, os comportamentos daquele lugar. E Deus está dizendo: não dá, eu não posso levá-los a um lugar que eu já tenho santificado, abençoado, um lugar onde vocês vão prosperar muitíssimo, com esse mesmo coração, com essa mesma atitude, com esse mesmo sentimento. Uma limpeza espiritual precisa acontecer. Antes de tudo que Deus quer fazer, o que antecede ao mover de Deus, o poder de Deus manifesto, é a minha preparação, é a minha disposição de eu me lavar, me purificar e me santificar diante dele. Todo encontro com Deus exige preparo. Aliás, ninguém poderia vir para a casa de Deus sem pensar nisso. Você concorda comigo? Esse aqui é um encontro com Deus. Quando nós estamos em caminho da casa de Deus para um culto, para uma celebração. O que é isso, gente? A gente adora em qualquer lugar. Sabe, não há limites para você adorar a Deus, não há limites para você se relacionar com Deus, falar com Deus, mas intencionalmente estar aqui hoje significa: eu tenho um encontro com Deus. Para viver encontro com Deus tem que haver preparo. Ninguém pode ousar pensar vir à casa de Deus para um encontro sem se preparar, sem se lavar, sem se purificar para estar diante dele. E a gente tantas vezes ora e não sente a presença de Deus. Nós cantamos e não sentimos a presença de Deus tantas vezes. Nós ouvimos a palavra de Deus sendo pregada. Não é Deus falando, não é a palavra de Deus. Não sou eu adorando, não sou eu cantando, não sou eu orando, é Deus falando. Então tem que dar certo. E porque às vezes essa palavra não entra no coração, não encaixa, não acontece por uma razão: eu não estou pronto para receber essa palavra. O meu coração não está sensível para ouvir e receber essa palavra. Então nós não sentimos a palavra de Deus. Mas há oração, mas não há presença. Mas há adoração, mas não há presença. Há palavra, mas não há encontro com Deus, com o Deus da palavra. Sobretudo, Deus quer uma preparação para o encontro com Ele. Antes das coisas que fazemos para adorá-lo, e antes das coisas que Ele pode nos dar, é Ele em primeiro lugar. É Deus como prioridade de tudo, como prioridade da religião, prioridade da igreja, da adoração. Os processos são espirituais, são riquíssimos, mas não representam o que Deus significa para você. Deus não fala com quem não está preparado para ouvi-lo. Você está pronto para ouvir Deus falar ao seu coração? Às vezes nós não temos tempo, as circunstâncias vêm, e você tem que estar pronto. Eu lembro de um texto onde Paulo está falando para Timóteo, dizendo: procura te apresentar a Deus aprovado, como um obreiro, que maneja bem a palavra da verdade, e que não tem do que se envergonhar. Quantos constrangimentos, quantas vergonhas a gente passa na vida, porque não estamos prontos. A quarta exigência, diz a palavra de Deus então, os versos 12 e 13 do capítulo 19, mostrem respeito pela minha presença. Deus, ele não quer manifestar a sua presença no lugar onde ela não é reconhecida. Deus não quer se manifestar como Deus num lugar onde Ele não é reconhecido. Então, para que Ele se apresente a nós, para que Ele manifeste a sua glória, para que Ele nos visite neste lugar onde nós estamos, onde Ele virá, deve ser um lugar onde Ele é reconhecido, respeitado, honrado, temido e valorizado. Deus, Ele quer com você um relacionamento profundo. E há uma visão aqui muito profunda, onde o povo, o reconhecendo na sua grandeza, não ousa tocar no monte, aonde Deus está se revelando, onde Deus está se manifestando. Sabe, nós não podemos tocar nas coisas sagradas. Nós não podemos ter uma relação com o sagrado, com o santo, quando o nosso coração não está consagrado, quando o nosso coração não está santificado. Agora no versículo de número 20, do capítulo 19, vai falar sobre esse encontro entre Deus e o Moisés. E vai nos mostrar uma dinâmica interessantíssima aqui. Veja, o texto está ali projetado, eu acredito. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu. É lindo demais ver isso, é uma simplicidade, mas que revela tanta profundidade. Então Deus desceu e Moisés subiu.
Começa o texto dizendo que Deus desceu. E termina o texto, o verso dizendo que o Moisés subiu. O que vem primeiro? É Deus sempre primeiro. O movimento é de Deus, a iniciativa é de Deus, a prioridade é de Deus, o mover é de Deus. O Senhor desceu ao topo do monte. E quando Deus desce, é hora de subir. Quando Deus se move, é hora de nós termos um encontro com Deus. Não foi Moisés que subiu, foi Deus que desceu. Diga glória a Deus. Porque tudo em nossa vida, tudo na história da revelação de Deus é representado por isso. O movimento de Deus, enviar o seu filho, ele rasga o véu de alto a baixo. E é um sinal, é uma evidência. Sou eu que estou começando o processo. A abertura vem de mim. O sinal é meu, o manifesto de que não há mais barreira, não há mais impedimento. Porque eu quero dar a vocês acesso à minha presença. Venham para a minha presença. Não tem mais agora sacerdote, sumo sacerdote. O sumo sacerdote é Jesus, e Ele abriu as portas para que você possa adentrar o Santo dos Santos, para falar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas você tem que estar pronto, o seu coração preparado, porque Ele já desceu, e você tem que subir a sua presença. Louvado seja o nome de Deus, porque a Bíblia diz que enquanto em Atos dos Apóstolos, eles aguardavam a promessa, Jesus disse assim: ficai aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do meu poder. E eles estão ali com medo, eles estão ali fugindo, eles estão ali escondidos. Mas quando vem o Espírito Santo sobre eles, desce sobre a cabeça deles, eles saem e eles começam a ganhar o mundo, eles começam a ganhar as ruas, e todo o espaço por onde eles podiam percorrer, eles passam a percorrer de uma tal maneira. A manifestação de Deus se acende através daqueles homens amedrontados, que a Bíblia diz assim: aqueles que alvoroçaram o mundo já chegaram também aqui. O alvoroço que a presença de Deus causa, o que Deus promove. Eu vi lá hoje, naquele lugar onde nós reunimos a Revolução Radical, que alvoroço que Deus é capaz de fazer quando Ele se manifesta dentro de um lugar. Louvado seja o nome de Deus, porque tem alvoroço no nosso meio, porque tem descida de Deus, e tem um povo querendo subir para se encontrar com Deus. Mas o texto diz que Moisés demora a voltar. Sabe, tem algumas coisas que confundem o nosso coração, tem algumas coisas que inquietam a nossa alma. É quando a coisa demora. Eu fico nervoso demais, ansioso. Tudo que demora para mim é difícil, porque eu tenho uma característica, eu sou ansioso. Tem gente que é mais tranquilo, né? Mas eu não, eu sou agitado. Então tem que acontecer, então eu tenho que fazer acontecer, não tem jeito. Mas demorou, e quando vem a demora, muitas vezes nós nos perdemos, nós nos confundimos, nós nos precipitamos. E há aqui uma precipitação muito clara que está registrada no texto. Diz o texto que Moisés demora a voltar 40 dias aproximadamente. O povo está esperando. Quem é Moisés? É o líder. Quem é Moisés? É a referência de Deus no meio do povo. Não é apenas um líder, não é apenas uma pessoa, mas uma referência de Deus. E agora eles estão sem referência de Deus por liderança. E eles começam então a interpretar que o pior aconteceu. Se é que pode se dizer o pior de alguém que sobe a presença de Deus e fica por lá. Quem sabe, né, Deus o tomou para si. Mas o texto diz: o Moisés deve estar morto. 40 dias não é possível. Olha os trovões, olha o terremoto que vem sobre esse monte. Então nós temos que tomar uma providência. Eles começam a pressionar o Arão. O Arão é o vice. O Arão é aquele que ficou no lugar do Moisés, porque era o seu auxiliar. E ele está dizendo assim: vamos dar um jeito nessa situação, vamos criar um Deus, né? Vamos formar um Deus, vamos improvisar um Deus para a gente, que a gente não pode ficar sem Deus. Veja como nós às vezes não entendemos o que significa relacionar com Deus. Às vezes nós imaginamos que para ter relacionamento com Deus é necessário ter uma religião, é necessário ter uma metodologia, é necessário ter um rito, é necessário ter um culto. Um culto assim onde a gente se reúne, tem que ter instrumento. Como a gente fica perdido, né? Deu um problema lá na mesa, a gente está desesperado aqui. E eu fiquei assim: será que vai ter microfone hoje? Ele disse: eu não sei, pastor, eu vou pregar como? Mas a gente fica pensando: eu preciso de coisas. Alguma coisa tem que estar entre eu e Deus para eu poder adorar. E agora então o povo está imaginando: a gente tem que ter uma coisa, tem que ter aqui um Deus, tem que ter aqui uma imagem. E Arão, ele ouve essa palavra, ele recebe essa palavra e diz: então tá bom, vamos juntar aqui todo o ouro que a gente tiver, para a gente fazer uma coisa sagrada, consagrada, valiosa. E eles criam uma imagem. Essa imagem é uma imagem de um deus egípcio. Arão moldou o ouro e criou um bezerro. E ele justifica assim, dizendo a Moisés:
eu joguei no fogo e saiu aí esse bezerro. Quando Arão teve que expressar Deus na vida dele, o que sai é o que estava dentro dele. Todas as vezes que você for expressar Deus na sua vida, o que sai é o que está dentro de você. O que estava dentro dele era a imagem que ele trazia do seu passado, do Egito. A imagem de Baal. E essa imagem vai ser reproduzida no meio da adoração do único verdadeiro Deus. É claro que isso não vai dar certo. Naturalmente a gente faz aquilo que está dentro do nosso coração. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. E é interessante que quando o povo fala, vamos fazer um Deus. Eu já preguei esse texto lá atrás, não é o mesmo texto, é um outro texto. Ele diz assim, vamos fazer um Deus. E o termo que aparece no original significa Elohim, que é o mesmo texto que é utilizado em Gênesis 1:1. No princípio criou Elohim, o Senhor, os céus e a terra. Tá tudo bem, tá certíssimo. Já que é para fazer um Deus, tem que ser o Deus verdadeiro. E eles fazem o quê? A imagem de Baal. Eles fazem um bezerro. Mas olha o que diz, Elohim. Avançando um pouco mais o texto, ele dizia, amanhã vamos fazer o seguinte, já que a gente tem Deus, já que é uma imagem construída e estabelecida para a nossa adoração, amanhã a gente adora. Amanhã nós vamos fazer uma celebração a Iavé. E vem o nome de Iavé, também está tudo certo. Mas termina dizendo, não vamos fazer um culto, vamos fazer o quê? Uma farra. E então há uma perturbação, há uma confusão, há uma deturpação entre quem é Deus. E quando você não tem uma visão clara e estabelecida de quem é Deus, o que vem depois é tudo deturpado. Já não é mais um culto, é uma farra. Já não é mais uma adoração. Já não é mais uma verdade, porque existe mistura. Agora, quando eu analiso esse texto, quando eu lembro desse texto e penso nisso, eu vejo que há uma intenção. A intencionalidade está ok, porque eles dizem, nós precisamos de um Deus, porque a gente está sem Deus aqui. O Moisés não está. O Moisés é o condutor, é ele que fala com Deus. É ele que nos lidera na adoração, é ele que nos lidera em tudo que nós temos que fazer. Toda a direção vem do Moisés. Se não tem Moisés, a gente também não sabe o que faz com Deus. E como a gente busca Deus, se relaciona com Deus? Estamos perdidos aqui. Vamos criar alguma coisa que a gente dê conta. Alguma coisa que a gente sustente, alguma coisa que a gente segure, alguma coisa que caiba dentro do nosso perfil. Então a intenção deles era uma. Eles dizem assim, é Elohim, é Iavé. Mas, na verdade, esse Deus é um Deus fabricado. Esse Deus é um Deus construído. Esse Deus é um Deus realizado. Esse é um Deus moldado. E é o que acontece, eles chamam o bezerro Elohim, mas eles não negam Deus. Eles não negam que a adoração é dada a Elohim. Eles não negam que o Deus verdadeiro é Iavé, o Senhor. O que eles fazem, queridos, não é negar a Deus, é diminuir a Deus. Deus não está sendo negado, Deus está sendo reduzido. Sabe que existe dentro de nós esse conflito terrível. Nós sabemos o que é o certo. Nós compreendemos a linguagem da adoração. Nós dominamos de alguma maneira o entendimento da palavra de Deus. Nós somos capazes de dizer quem é Deus, quem é o Senhor. Nós não erramos a teologia. Nós somos, há muito tempo nós estamos sendo muito bem instruídos para dizer, falar de Deus e explicar as coisas de Deus. O problema é a prática. O problema é a minha história, o problema é a minha experiência, é a minha verdade. Quando eles falam algo com a boca, mencionam Elohim e Iavé, a prática da vida era um Deus estranho, a prática da vida era um Deus falso, era um Deus que não era Deus, era um Deus moldado, era um Deus fabricado, construído, forjado pela própria mão humana. Nunca será Deus. Quantas vezes nós não deixamos de reconhecer a Deus, reconhecemos Deus, mas nós o diminuímos, nós o reduzimos a uma coisa. E agora o povo está reduzindo Deus a uma coisa, a um bezerro. O Deus criador do universo, o Deus que é o Altíssimo, o Todo-Poderoso, agora está sendo reduzido a uma coisa, a imagem de um bezerro. Um Deus que faz o que eu quero. O Deus que aceita o que eu penso, o Deus que aprova o que eu faço. Sou eu quem dá as formas para Ele. Sou eu que determino como Ele vai ser, o que Ele vai fazer. Quando eu estou construindo meu próprio Deus,
a minha própria imagem de Deus. Quantos de nós estão dentro da igreja confessando Elohim, Yahvé, Jesus o Senhor, mas temos um Baal que nós criamos dentro de nós. Temos um Deus construído. A maneira como eu imagino Deus, a maneira como eu defino Deus, a maneira, porque Deus não se define um Deus menor, um Deus reduzido, um Deus diminuído diante dos meus conceitos. Então nós não deixamos os valores da vida antiga, continuamos sendo influenciados pelo Baal que trouxemos do Egito, do nosso passado, e nós então nos convertemos, mas arrastamos conosco valores e princípios de uma vida anterior, de um comportamento que ainda é moldado de acordo com o padrão do mundo e não de acordo com o padrão de Deus. É a mesma maneira de agir. Quando é assim, Deus não é Deus na sua vida. E o que é incrível é que todos eles que saíram do Egito, os judeus que estão ali no deserto, que saíram do Egito, entenda isso, todos eles viviam dentro de uma cultura hebraica. Eles estavam dentro de comunidades judaicas. Eles mantiveram os seus comportamentos, os seus costumes. Quando Deus vai retirar o seu povo, se você lembra do contexto histórico, quando Deus vai tirar o seu povo lá da terra do Egito, então está tudo estabelecido, comportamentos, práticas, rituais, para que eles então pudessem celebrar a ceia. Eles tinham toda a construção e a definição e alimentavam dentro deles os valores judaicos. Mas o Moisés não. O Moisés tem uma outra referência. O Moisés, ele foi criado pela filha de Faraó. Ele foi forjado na corte do palácio. Ele foi instruído na mais alto padrão de cultura do Egito. Ele foi um homem tratado como um príncipe. Ele era projeto de governo para o governo do Egito. Então ele está impregnado de uma cultura que não é a cultura judaica, mas ele é o único que tem uma visão espiritual. Entenda que para você se relacionar com Deus, conhecer a Deus, não depende de onde você vem, não depende da sua formação, do tanto de conhecimento que você tem, das oportunidades, mas depende do seu coração, da sua intenção e da sua visão espiritual. E eu quero compartilhar um texto com você que vai me respaldar a falar sobre isso. Moisés enxergou além dos demais. Todo um povo, o povo de Deus, o povo judeu, não enxerga, não alcança o que Moisés alcança. Leia comigo então o texto bíblico em Hebreus. Acredito que capítulo 11, é isso? Versos de 24 a 27. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado como um povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor a Cristo, considerou a desonra, riqueza, maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Olha o que o Moisés via. Ele contemplava a sua recompensa, ou seja, além da sua própria experiência imediata, para o futuro, ele tinha uma visão espiritual de uma recompensa. O que a Bíblia está descrevendo aqui é que esse homem, Moisés, o maior legislador de toda a história, ele tem diante dele propostas, ele tem diante dele oportunidades. Ele pode governar, ele pode reinar, ele pode dominar. Ele pode ser um homem rico, um homem próspero. Ele é um homem cheio de cultura. E ele pode ter poder. Mas como ele viu Cristo, como ele tem uma visão espiritual do seu futuro, ele diz, não tem como trocar uma coisa pela outra. E ele abre mão de tudo isso em favor de uma recompensa futura, uma recompensa vindoura. Mas se ele está vendo Cristo, entenda isso, talvez ele mesmo não fosse alcançado por isso. Mas é uma perspectiva mais elevada, que não é egoísta, não é imediata, não é de usurpação pessoal, mas é de perspectiva espiritual e de fé. O que quando ele vê Cristo, ele está projetando para além dele. Ele entende planos espirituais, ele entende sonhos de Deus, a aliança de Deus para o seu povo, numa dimensão muito maior e profunda. Isso faz toda a diferença também na maneira como você se relaciona com Deus. Toda a nossa relação com Deus está pautada na minha visão de Deus. Se eu não enxergo quem é Deus, o que Deus espera de mim, se eu não compreendo como há uma dinâmica espiritual de relacionamento, eu estou perdido. Se eu não tiver hoje diante dos meus olhos, dentro do meu coração, o que Deus espera de mim,
Como eu posso correspondê-lo numa aliança de compromisso, de fidelidade, de honra? Eu não consigo adorar a Deus, eu não consigo ouvir Deus, obedecer a Deus, dar resposta para Deus. Visão espiritual define tudo. Eu creio que o que distingue Moisés do povo de Deus é a intenção, é o coração. De que maneira eu defino isso para você? Bom, o povo é chamado por Deus, e é chamado para quê? Para uma terra, para um lugar geográfico, para uma posição humana, uma posição territorial, para uma bênção mensurável. O povo tem então um anseio em sair do sofrimento do Egito, deixar aquela terra de opressão, de escravidão e opróbrio, para entrar num lugar gerado por Deus, dado por Deus, como uma promessa de uma bênção muito grande. E o povo então se fixa no quê? Na bênção. O povo anseia o quê? A promessa. Eles querem um lugar abençoado, eles querem projetar um futuro bom para eles. Mas o Moisés não. Você conhece a história do Moisés? O Moisés é um homem que renuncia dizendo: eu não quero mais ir para lugar nenhum, eu não estou mais querendo ir para terra nenhuma, se o Senhor não for comigo. E depois que o Senhor, eu vou, mas ainda assim eu quero mais, eu quero ver a tua glória, me mostra a sua glória. O que define Moisés do povo é o anseio do seu coração, a sua visão espiritual, de querer ter Deus e não as coisas de Deus. O que faz, o que define se você fica pelo caminho, se você morre no deserto, se você roda em círculos, ou se você apenas leva uma bênção, ou se você conhece e descobre quem é Deus, é o desejo do seu coração, a sua visão espiritual. O que nós queremos é Deus. Mas o que é que nós estamos buscando? É através das nossas decisões e das nossas escolhas que nós provamos o que de fato nosso coração anseia, o que nosso coração deseja. Nos privamos do maior e do melhor, da prioridade, porque estamos colocando nosso coração em outras coisas. Deus quer nos abençoar de maneira extraordinária, mas nós estamos reduzindo Deus, diminuindo Deus, sobretudo, não só pela criação de um Deus inventado, um Deus criado e não querido, mas criado por nós, como estamos reduzindo Deus pelas coisas que Ele pode nos dar, no lugar do que Ele pode ser para nós. Um Deus revelado, um Deus manifesto, um Deus íntimo, um Deus de amor. E se tem algo que nós devemos buscar, queridos, é relacionamento com Deus. Tem pessoas que desistem do Evangelho, e quantos que entram na igreja e largam a igreja, porque eles estão dizendo: o Evangelho não está dando certo para mim, eu sou crente há tantos anos, eu não vejo a minha vida prosperar, sabe, eu dou o dízimo e a minha vida financeira não anda, eu não vejo resultados. Que resultado você está esperando? Qual é a sua perspectiva? Qual é o seu nível? Eu quero que você então eleve o seu nível de expectativa com Deus, em Deus, e não nas coisas que Deus pode dar ou você pode alcançar. E parece que mais distante estamos de Deus, quanto mais queremos aproximar das coisas que Deus pode nos dar. Aproximar de Deus significa buscar a sua vontade. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Moisés diz ao povo: subam para falar com Deus. E o povo diz: não, de jeito nenhum. Nós já temos você, Moisés, fala você com Deus e nós te ouviremos e obedeceremos a Deus por tabela. Nós estamos achando que essa operação é complexa demais para nós. Eu estou achando que existem implicações perigosas, estranhas, absurdas nisso. Porque Moisés está lá, mas o monte está sacudindo alto abaixo. Diz Hebreus na sua narrativa que o espetáculo era terrível, a cena era horrenda, assustadora. Monte, trovões, relâmpagos sacudiam, estremeciam como um grande terremoto, o grande monte Sinai. E o povo disse: Deus me livre, de jeito nenhum, não chego nem perto. Mas Moisés se aproximava cada vez mais. Eles queriam obedecer a Deus, queriam obedecer a palavra de Deus, a lei de Deus, sem viver relacionamento com Deus. Não conseguiram. Ninguém consegue, você não vai conseguir. Você não vai conseguir obedecer a Deus sem conhecer quem é Deus. A motivação da minha fé, da minha obediência, não é a lei, não é a letra, não é a palavra, não é o que Deus demanda da minha vida. O que me estimula, o que me motiva é o meu amor a Deus, é o meu relacionamento com Deus, porque eu conheço Ele de uma tal maneira, porque eu tenho por Ele uma estima, eu tenho com Deus uma relação de tanto amor e carinho. Eu temo Ele de uma tal forma que eu não consigo então desconsiderá-lo. Mas eles queriam obedecer ao Senhor sem se relacionar com Ele. Quando Arão molda aquele bezerro, apenas mostra que aquilo que estava dentro dele um dia sai, um dia salta para fora, um dia não permanece. Eu joguei no fogo, saiu esse bezerro. É claro que vai sair.
Vai sair de dentro do seu coração todas as coisas armazenadas, escondidas, guardadas. Talvez você não esteja nem lembrando que isso está lá dentro, mas está lá dentro, em algum lugar esquecido. Vai haver um momento, uma pressão, uma dificuldade qualquer, e isso vai saltar para o lado de fora. E eu pergunto para você, o que é que está dentro do seu coração? Não sem propósito, Deus faz com que eles passem pelo Sinai e diz: preparem-se, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Se há um tempo de perspectiva do mover de Deus, há um tempo de perspectiva, de preparo, de conserto, de renovo, de limpeza e santificação. Dentro de nós precisa acontecer. Enquanto Moisés está lá no monte, Deus escreve os mandamentos, a lei, o decálogo. Deus está agora se manifestando com a sua palavra. E a cena que se segue, antes que o Moisés seja impactado por essa experiência terrível do povo se voltando para um Deus estranho, um Deus criado, Moisés desce, diz a palavra de Deus, o monte Sinai, com as tábuas da lei, abraçado com as tábuas da lei. O que define a história de Moisés e do povo é que o povo queria apenas obedecer a mandamentos. E Deus, e Moisés se aproxima de Deus. Porque ele se aproxima de Deus, se relaciona com Deus, e ele ouve Deus falar, ele está abraçado com a palavra de Deus. Se você deseja de fato ser fiel ao Senhor, você tem que abraçar a palavra de Deus através de um relacionamento com Deus. Só o Senhor é Deus, não há como mudar, não há como criar com a sua própria mão uma outra imagem de um Deus. Você precisa mudar. Deus precisa moldar a sua vida. Ministério de louvor, por favor. A boa intenção do seu coração não é suficiente. Jamais será suficiente. O desejo de ser um crente, o desejo de ter a sua vida consagrada, o desejo de ser igreja, pertencer à igreja, ser batizado, o desejo de ser um dizimista fiel, ser fiel em qualquer área da sua vida, não será suficiente nunca. A essência da vida cristã é conhecer a Deus, conhecer ao Senhor e permanecer em conhecê-lo, continuar a conhecê-lo. Gaste tempo na presença de Deus, é o que eu quero dizer para você hoje. E se prepare para se encontrar com Deus, porque o Senhor certamente, Ele virá, Ele sempre vem ao seu encontro, ao meu encontro. E se você estiver de fato sendo moldado por Deus, é certo que Deus fará uma obra linda, poderosa e maravilhosa. Mas se você quiser moldar a Deus, você nunca terá a mão do oleiro, restaurando, gerando a forma e a identidade que Ele deseja para a sua vida. Você quer ser transformado à própria imagem de Deus? Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento, porque já é um tempo de você dar uma resposta para o Senhor. Deus quer infundir a vida dele na sua. Deus quer transformar a sua vida à imagem de Jesus Cristo. A concentração de Deus talvez seja muito reduzida em você, talvez muito reduzida em mim. Nós precisamos nos aproximar, e quanto mais nos aproximamos de Deus, mais essa imagem se estabelece em nós. Era para ser uma explosão de unção, era para ser uma explosão de louvor, de adoração. Todas as vezes que o povo se junta para oferecer um culto ao Senhor, porque muitas vezes não é. Porque nós chegamos aqui tão vazios, porque às vezes o culto para nós parece ser tão vazio, porque nós não nos preparamos para o encontro, não nos preparamos para encontrar com Deus. E a gente imagina que o simples fato de estar aqui vai então acionar alguns botões, alguns mecanismos espirituais. De maneira nenhuma, não é assim que funciona. Isso aqui é uma consequência, isso aqui é uma resposta de algo que já aconteceu. Quantas subidas Moisés deu no monte? 7, que representa a perfeição de Deus. Quantos dias tem na semana? 7. Se cada dia da semana você sobe no monte, desce do monte, sobe no monte, desce do monte, quando chega aqui no 7º dia, a glória de Deus desce. A palavra de Deus diz então que Deus desceu e o Moisés subiu. É o que acontece. A manifestação de Deus acontece. Mas qual é a prioridade da sua vida? Qual é a procura do seu coração? O que está acontecendo dentro de você sobre as intenções da sua vida? O convite de Moisés é: suba no monte. Foi o convite que ele faz para o povo de Deus. Vamos à presença do Senhor. É lá que tudo acontece. Porque se você não gastar tempo com Deus, a sua vida não vai mudar.
Quem não gasta tempo intencional na presença de Deus não tem transformação. Quem acaba moldando a sua vida não é Deus, é o mundo. E é você que tenta moldar a Deus para se conformar aos seus próprios propósitos. Desista disso hoje. Você pode ficar de pé. Quero orar por você. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. O apóstolo Paulo comparava todas as coisas da sua vida como perda, em comparação à supremacia da graça de Jesus. Todas as coisas se reduzem diante dele. Mas se você insistir em reduzir Deus a uma imagem, a uma forma sua, a uma projeção pessoal, jamais haverá grandeza quando você diminui Deus. Mas Paulo disse que eu resolvi reduzir todas as coisas da minha vida à supremacia da grandeza da graça de Jesus. Jesus era tão valioso na visão do apóstolo Paulo que ele disse: eu sou disposto a perder todas as coisas, a considerar todas as coisas como perda, tudo na minha vida como esterco, para ganhar Jesus. Eu não quero moldar Deus, eu quero ser moldado por Deus. Se esse é o seu desejo no seu coração, ore comigo hoje. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. E talvez a primeira providência sua é lavar o seu interior, é você santificar a sua vida diante de Deus, é você expressar o seu desejo de obedecer, de ouvi-lo. Tu és a direção. Se prepara para o encontro com Deus. O sol a me guiar. Tudo pode passar. Talvez alguma coisa tem que ser desfeita dentro de você. Uma imagem de Deus, uma projeção de Deus, que não é de fato a imagem manifesta em verdade de Deus, mas a imagem que você mesmo criou, a imagem que você formou. Isso tem que ser desfeito por você, para que Deus se revele como Deus. Decida isso. Desfazer diante de você toda a imagem de um Deus deturpado, para que o verdadeiro Deus se manifeste. Preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro. E a rendição a Deus talvez seja a maior e a melhor imagem ou expressão, para que Deus tenha acesso ao seu coração, para que Deus possa descer, encher e preencher o seu ser. A rendição, a atitude de se render a Ele, é o que vai viabilizar o agir de Deus, o nome de Deus sobre a sua vida. Braços, onde encontro meu refúgio. Pai, hoje, nessa noite, nós reconhecemos a loucura do nosso coração, tantas vezes, de querer gerar e criar um Deus inventado, a projeção de um Deus que não é um Deus verdadeiro, um Deus real, um Deus que se submete ao que eu quero, que faz aquilo que eu quero que faça, um Deus que é forjado pelos meus pensamentos, pelas minhas próprias intenções. Pai, nós queremos te reconhecer como Deus, queremos a imagem do teu Filho Jesus sobre nós, queremos renunciar a todas as coisas consideradas como pequenas diante da grandeza do Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor de fato tenha o governo, o senhorio, tenha de fato a prioridade do nosso coração, seja colocado de maneira absoluta sobre nós.
entre todas as nossas lutas, as nossas dificuldades. Que não haja dúvida. Sabemos quem somos, mas reconhecemos quem Tu és. Então toma o Teu lugar sobre nós. Que nenhuma imagem, que nenhuma presença, que as coisas que carregamos dentro de nós possam de uma forma alguma projetar o relacionamento que nós teremos contigo, Deus. Relacionamento contigo, experiência contigo, intimidade contigo, é o que desejamos. Queremos subir, queremos elevar o nosso nível, queremos nos relacionar contigo num nível mais alto. O Senhor já tomou essa decisão, já se moveu em nossa direção. Se fez homem, se fez carne, manifestou de maneira clara o seu desejo, a sua intenção de se aproximar de nós, e nós queremos responder ao Senhor dizendo: eis-me aqui, eu me rendo, eu me prostro, me lanço aos seus pés, quero te servir, quero te reconhecer, Jeová, Yahvé, Elohim, Senhor, Deus único, verdadeiro. Que não haja nenhuma imagem deturpada dentro do nosso coração, mas a imagem clara e assertiva: Jesus Cristo, Senhor, Rei dos Reis, é aquele que nos conduz, é aquele que direciona a nossa vida. Então nós nos rendemos a Ti, nos rendemos a Jesus. Ao Senhor a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém, amém. Glória a Deus, diga glória a Deus, querido. Amém, Deus te abençoe, querido. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem.